Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançado fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. Que dia importante para todos nós, para nós católicos. Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Os primeiros cristãos se reuniam nesse primeiro dia da semana para celebrar a Eucaristia, celebrar a missa, ouvir a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus e depois se alimentar do seu corpo e do seu sangue. Ali no momento em que o padre impõe as mãos sobre as ofertas do pão e o vinho, e ali se transubstancia no corpo e no sangue do Senhor. Não vamos perder de participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não pode, porque mora na roça, então ouça pelo rádio, veja pelo celular, assista pela televisão a Santa Missa, para você não ficar pelo menos sem ouvir a palavra de Deus no dia de hoje. Agora, você que pode participar, não deixe de ir, porque incorre em pecado mortal faltar a missa dominical. Estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, do versículo 22 até o 30. Vocês viram que durante essa semana nós vimos aquele jovem rico que perguntou a Jesus o que eu devo fazer de bom para entrar no céu. Hoje nós vemos uma outra pergunta que é feita a nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? O que é que você acha? Você acha que o número dos que se salvam são maiores do que os dos que se perdem? Geralmente na nossa cabeça, nós dizemos assim que o número dos que se salvam são maiores. Mas é verdade? Meus irmãos, não foi isso que Jesus falou no Evangelho de hoje. Quem falou foi Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a resposta de Jesus. Ele diz assim: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. A pessoa faz a pergunta para Jesus, alguém
fez essa pergunta para ele, aqui não é identificar. E Jesus, ele dá a resposta, justamente assim: fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Aí Jesus agora começa a falar de porta estreita, de porta larga, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Meus irmãos, que palavra! Palavra de vida eterna. Jesus está dizendo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então, Jesus, na verdade, está dizendo que o número dos que se salvam é menor do que o número dos que se perdem. Muitos tentarão. É por isso que Jesus diz assim, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque a questão é a perseverança. Muitos tentarão. Você tem tentado ganhar o céu? Ou você tem brincado com a sua vida? Quantas vezes lá no confessionário eu falo com as pessoas: não brinquem com Deus. Não brinquem, não dá para brincar. Porque nós vemos hoje essa espiritualidade que eu sempre falo que não vem de Deus, vem do inferno, vem do diabo. A pessoa chega e diz: eu vou pecar e depois eu me confesso. Aí tem aquele outro que peca e depois, aí diz: eu vou comungar, depois eu me confesso. E vai levando essa vida de pecado, de pecado, de pecado. E não se esforça. Porque nós não podemos cair facilmente no pecado. Nós não podemos, de maneira nenhuma, cair facilmente nas malhas do demônio. Nós não podemos, diante do que Jesus está dizendo aqui hoje. Aí ele vai fazer, ele conta essa parábola do dono da casa que se levanta, fecha a porta e o outro fica do lado de fora gritando: abre-nos. Você já passou por alguma situação de você chegar atrasado num lugar e você querer entrar e não conseguir? Por exemplo, você está no ponto de ônibus e você chega no ponto de ônibus depois que o ônibus sai. Aqui no Brasil, quando tem aquelas provas lá dos jovens, né, das pessoas que vão entrar para a faculdade, e precisa fazer aquele curso, aquele concurso, e lá está dizendo assim, que o momento de abrir às 9 horas, e às 10 horas vai fechar. E aí tem pessoas que chegam às 10 horas e 1 minuto e o portão está fechado, e elas ficam dizendo: abre o portão, e a pessoa lá dizendo: não posso abrir mais, porque o que foi combinado era às 10 horas. Você chegou atrasado e a pessoa fica do lado de fora. E aí nós vemos as pessoas chorando. Quantas pessoas choram? Desesperada, que é o que Jesus está dizendo aqui. E ali haverá choro e ranger de dentes, porque não lutaram pela salvação e Deus chegou no momento em que a pessoa não esperava. Ficou do lado de fora. Senhor, abre-nos. Ele responderá: não sei de onde sois. Por quê? Não tinha tempo para Deus, agora Jesus está dizendo que não sabia. Eu não te conheço, não. Olha, se tem uma palavra que eu não quero que ouvir de Jesus para a minha vida, e espero que seja para você também, é essa: não sei de onde sois. Se Deus conhece a todos, Ele está dizendo agora: não sei de onde sois. É uma metáfora para dizer assim: não quis saber de mim, não quis andar como eu pedi para andar, não quis cumprir os mandamentos, agora eu não te conheço. Não ia na missa, eu não te conheço. Então começaram a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça.
afastai-vos de mim, e ali haverá choro e ranger de dentes. Tem pessoas que elas estão tão assim, tão errada na interpretação da misericórdia divina, que eles não conseguem entender a justiça divina. E quando chega nessa parte aqui, ele vai, não é bem assim não. Mas é Jesus que está dizendo, não, mas isso aqui foi, fizeram isso, escreveram isso depois, isso aqui é só para colocar medo nas pessoas, não é bem assim não. Meus irmãos, essa é a verdade. Essa é a verdade. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais injustiça, todos vós que viveu numa vida de pecado, numa vida longe, afastai-vos de mim. E aí verá a voz de Deus dizendo, não te conheço. E ao mesmo tempo no Evangelho está mostrando aqueles que se salvaram, aqueles que conseguiram levar uma vida santa, que foram morar no céu. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas nos reinos de Deus, e vós, porém, sendo lançado fora, Deus me livre deste mal. Levemos uma vida santa, levemos uma vida com Deus, e mais uma vez vamos fazer aquela oração, pedindo a Nossa Senhora que ela interceda por nós, porque nem eu e nem você vai querer ouvir essa palavra de Jesus, afastai-vos de mim, não vos conheço. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos fazer parte daqueles que estão passando pela porta estreita. Não vamos passar pela porta larga. Porta estreita. Vamos lutar pela nossa salvação.